Glória a Deus, aleluia. Que felicidade estar na casa do Senhor, né? É maravilhoso demais. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que eu estou muito feliz de estar mais um domingo na casa do Senhor. E é maravilhoso. Eu quero agradecer minha oportunidade. Quero pedir os irmãos para abrirem também as suas Bíblias. Em 2 Crônicas, capítulo 31. Nós vamos estar lendo o versículo 4 e o versículo 5. Amém? Quero agradecer a Tatiane pela oportunidade, ao pastor, à pastora. Muito obrigado a todos. E dizer que eu estou com uma barriga doendo, estou nervosa. Minha mão está gelada hoje. Só hoje, gente. Mas amém. Deus é bom e é para Ele. Toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Amém? Vamos estar lendo, versículo 4, vamos ler no telão. Amém? Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo em grande quantidade. Amém? Eu quero que vocês repitam comigo o versículo 5. 1, 2, 3. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo em grande quantidade. Amém? Sendo glorificando ao Senhor. Aleluia. Para entender melhor essa ordem que foi dada aos israelitas, eu quero voltar um pouquinho e contar na introdução uma história que começa no capítulo 29 de 2 Crônicas. 2 Crônicas 29 conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele, no primeiro mês, primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu a porta do templo e consertou. Convocou os sacerdotes e levitas, dizendo: consagre levitas e sacerdotes, consagre o templo do Senhor. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Ele fez dessa forma, no primeiro dia do primeiro ano do seu reinado. Israel estava sofrendo apostasia. Eles não adoravam mais o Senhor. E ele era filho de um rei, e o pai dele era muito idólatra. Né? E o que aconteceu? Ele não queria isso para ele. E ele não era um menininho, ele tinha 25 anos de idade, quando ele começou a reinar. E ele fez dessa forma. E ele reconheceu, chamou todo Israel para reconhecer que os pais pecaram, não adoraram o Senhor, fecharam o templo do Senhor, apagaram as lâmpadas da casa do Senhor, não se prostravam, não queimavam mais incenso ao Senhor. E ele convocou todo Israel para se juntar a ele, os líderes, os responsáveis por aquela cidade, para se juntar a ele em adoração ao Senhor. E eles fizeram, e ele fez uma aliança, ele convocou todos para fazer uma aliança. No versículo 10, Ezequias fez uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da ira do Senhor se afastasse deles. O Senhor está virado com Israel, porque Israel tinha voltado totalmente as costas para o Senhor. E aí ele fez dessa forma, e durou 8 dias a limpeza. Eles limparam tudo em 8 dias. O templo já estava fechado, como se tivesse abandonado. A gente, se ficar uma semana sem limpar a casa da gente, dá muita poeira, não dá? Suja tudo, tem poeira em cima de guarda-roupa, tem poeira no chão, tem poeira em tudo quanto é lugar. E a casa do Senhor ficou fechada, abandonada.
É como se todo mundo fosse embora da igreja hoje e não voltasse. Ficasse tempo sem voltar. Ninguém ia lá nem para visitar a igreja. Então, assim, ele viu isso tudo. Ele viu como que o seu pai fez o povo de Israel retroceder. Como que um rei ímpio faz as pessoas, como um governo ímpio faz as pessoas que não têm o coração voltado para o Senhor se perderem na caminhada. E o povo de Israel tinha se perdido. E o que aconteceu? Essa era a tribo de Judá. Ezequias era rei de Judá. As outras 10 tribos, irmãos, tinham pouquíssima gente, porque os inimigos já tinham ido lá e já tinham levado embora. Porque não se renderam ao Senhor, eles se voltaram as costas para o Senhor, para não adorar mais ao Senhor. E aí o templo ficou limpo, 8 dias. E ele convocou novamente os líderes para oferecer um holocausto ao Senhor, no altar do Senhor, para consagrar o templo novamente ao Senhor. E naquele tempo se usava sacrifício de animais. Era sacrificado. E nesse primeiro holocausto foi sacrificado 7 novilhos, 7 bodes, 7 cordeiros, e vinho, azeite e farinha. O vinho, o azeite e a farinha era a mistura de todo o holocausto. Todo holocausto tinha que ter uma quantidade de vinho, azeite e farinha. E eles sacrificaram ao Senhor. E o sangue espalhou por todo o altar. E eles adoraram ao Senhor. E se prostrou os líderes daquela cidade, os levitas, os sacerdotes, e adoraram ao Senhor. Tocaram trombetas, louvaram. Davi, o rei Davi, ele fabricou instrumentos para adoração ao Senhor. Ele ensinou os levitas a tocarem aqueles instrumentos. Só que como o templo estava fechado, os levitas não trabalhavam mais. Eles não tinham para onde ir. A tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu herança. A herança deles era o Senhor. Era o servir na casa do Senhor. Era receber o povo com receber aquele que ia lá sacrificar o seu animal, pedir perdão dos seus pecados. Era a tribo de Levi que oferecia ao Senhor o sacrifício. E eles já não tinham mais o serviço da casa do Senhor. E neste dia foi restaurado. Do reinado de Ezequias foi restaurado. E o rei o rei falou bem assim para o povo: quem quiser trazer oferta voluntária, pode trazer. Não era obrigado, era uma coisa voluntária. Levasse quem quisesse. E foi levado 700 bois, 3.200 ovelhas, cordeiros, 100 carneiros, e foi sacrificado novamente ao Senhor. E aí, o que aconteceu? No capítulo 30, ele resolve celebrar a Páscoa. Vou chamar todo mundo, porque tinha 260 anos que não se celebrava mais a Páscoa. O último rei que celebrou a Páscoa foi Salomão. Salomão foi o último rei que celebrou a Páscoa. Depois disso, teve a divisão, os reinos ficaram divididos, reino do norte, reino do sul. E aí, o povo de Israel, eles às vezes esqueciam que eles eram irmãos, pertenciam ao mesmo Deus. E eles esqueceram disso. Eles se voltaram um contra o outro. E contra o Senhor principalmente. E o Senhor deixou levar cativo muitos. Só Judá que ainda não tinha sido cativo naquele momento. E ele convocou, mas nem todos aceitaram a convocação. Alguns riram, zombaram dele, porque ele estava querendo restaurar o culto ao Senhor. Esse era o desejo do coração dele. E aí, ele mandou cartas, mandou entregar cartas para as outras tribos de Israel. E só algumas tribos aceitaram, né? A tribo de Efraim, de Manassés, que aceitaram
vir adorar ao Senhor em Jerusalém. E eles foram adorar o Senhor, se juntar ao rei, mas aí não dava tempo, porque o Senhor, na palavra do Senhor, ele ensina que tinha que ter um ritual de purificação. Eu não podia entrar no pátio do templo de qualquer jeito. Eu não podia entrar ali de qualquer jeito. E na presença do Senhor, do Santo dos Santos, só quem entrava era o sacerdote. Não dava tempo de fazer essa purificação. Mas aí o rei, ele mesmo, fez uma oração pelo povo. Está em 2 Crônicas 30, 18, lá no finalzinho. Diz assim, vou ler tudo. Porque a multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulão, se não tinham purificado, contudo, comeram a Páscoa, não como escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor é bom, faça reconciliação com ele, que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Ele foi ousado. Ele tinha uma certeza, Ezequias, dentro do coração dele, que todo aquele que se arrependesse, o Senhor perdoaria. Ele tinha isso dentro dele. Ele tinha isso dentro dele. E o que aconteceu? Quando ele fez isso, a festa, que era só 7 dias, prolongou para mais 7 dias. Foram 14 dias de festa. E o povo adorando ao Senhor. E aí foram mais animais. Aí ele mesmo doou. Ele doou 2.000 novilhos e 17.000 ovelhas. Eles doaram para fazer a limpeza, irmãos. Era uma multidão de gente que estava naquele lugar. E aí ele sacrificou ao Senhor. E o povo que estava lá, o povo de Israel, ele foi tão avivado, irmãos, que eles saíram daquele lugar e eles destruíram os postes ídolos que tinham lá. Eles quebraram, cortaram árvores onde que eles adoravam outros deuses debaixo daquelas árvores. Acabaram com tudo. E eles foram para a casa deles, para a cidade deles, renovados no Senhor. E aí veio a ordem foi essa, que levassem as primícias, que levassem tudo que eles tinham produzidos, sem miséria, com abundância, com generosidade para a casa do Senhor. Porque o rei, ele tinha restituído o serviço do sacerdote, o serviço do levita. Eram turnos, eles faziam turnos e trocava de 24 sacerdotes, 24 levitas iam trocando de turnos. E ele restituiu isso. E foi uma coisa tão linda que eles podiam adorar ao Senhor. Eles puderam voltar novamente com o serviço da casa do Senhor. E eles... Porque Ezequias, ele amava o Senhor. De todo o seu coração, ele amava o Senhor. E ele queria restituir a adoração ao Deus de Israel, em todo Israel, em toda a nação. Que a nação voltasse a se humilhar ao Senhor, voltasse a adorar ao Senhor, voltasse a levar os seus bens para o Senhor, como o Senhor já tinha pedido, os 10%, como o Senhor já tinha pedido as primícias da sua fazenda. Mas eles, por falta da autoridade, por falta de o governo, o rei, estava com o coração longe do Senhor, toda a nação foi contagiada com aquilo, com aquele mal. Só que o filho do rei, o rei Ezequias, ele fez essa reforma grandiosa, essa reforma que encheu o coração de todos aqueles que estavam ali. E ele fez muito mais, né? Quando chega no versículo que nós lemos, que é o versículo de 31, 4 e 5, ele diz assim: depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda a novilha do campo. Também o dízimo de tudo trouxeram em abundância. Eles começaram a entender que a honra, como a Rose
fez a dinâmica aqui, era do Senhor. Toda a honra deveria ser dada a Ele. Então, quando eles produziam, antes mesmo deles provarem, a primeira parte do Senhor era tirada. A primeira parte era entregue ao sacerdote lá no templo. E essa parte era o sustento dos sacerdotes. Como eles não tiveram parte na herança, eles recebiam o melhor por servirem ao Senhor, por se dedicarem ao Senhor, por estarem ali de todo o coração fazendo para o Senhor. E dessa forma, é assim que o Senhor faz. E aí, eles começaram a trazer, e eles ficaram 5 meses recolhendo essas ofertas. 5 meses, irmão, chegando mantimento, chegando boi, chegando trigo, chegando azeite da melhor qualidade, não era o pior não, era aquela produção assim, que fica tudo perfeito, era essa produção que era levada para a casa do Senhor. E aí, vou só abrir um parênteses, daqui uns dias vai recomeçar a construção aqui na igreja, né? A segunda parte lá. Irmãos, o que você sentir dentro do seu coração, doe generosamente, doe abundantemente, sabendo que essa parte você não está doando para o pastor, você não está doando para a igreja, não, é a casa do Senhor, é para a obra do Senhor. É isso que nós precisamos entender, né? Hoje eu falei com o Fran, eu só estou dando isso aqui hoje, mas a próxima vez eu quero dar generosamente. A gente tem que se preparar para o culto de primícia, trazer com generosidade. Quando pedir, irmãos, dê o melhor. Até a visita, a gente precisa de dar a melhor água gelada, né? Dar o melhor lugar para a visita sentar. Isso é honra. Como que nós queremos ter um ano de muita multiplicação? A gente fala assim, né? Eu quero multiplicar, eu quero crescer, eu quero ganhar muito. Mas, irmãos, se eu retenho o que é do Senhor, isso não vai chegar na minha vida. Isso não vai acontecer na minha casa. Não vai acontecer. Então nós precisamos de ser generosos na casa do Senhor, com os nossos filhos, com os nossos esposos, com os nossos amigos, até com as pessoas que a gente não conhece, irmãos. Porque se eu faço bem só a quem me ama, é muito fácil, né? É muito fácil. Jesus disse que era muito fácil. Eu tenho que amar, servir a melhor água gelada para quem, às vezes, eu sei que não gosta tanto assim de mim, né? Mas nós precisamos dar o nosso melhor, a nossa melhor semente. E não é só de falar, não, é de atitude, agir, que a nossa fala caminhe junto com os nossos atos, assim, sejam coisas certas. Que a gente não fale só da boca para fora, né? Mas que nós começamos a fazer certinho, agir com generosidade, agir com abundância. Eu quero tanto, mas eu não dou nada. É aquele ditado, só venha a nós, né? Vosso reino nada. Isso não pode fazer parte da nossa vida, de jeito nenhum. Nós precisamos ser generosos, realmente dar. Mas eu não vou ficar com fome para dar. Não, divide. É porque minha netinha não está aqui hoje. Ela fala divide, né, vó? Tem que dividir. E tem que dividir. Eu posso dividir. Posso partir. Não preciso de dar tudo, mas eu posso partir no meio e dividir. Eu tenho isso aqui que eu posso dividir com você. Nós precisamos, irmãos, querer e nos esforçar, porque não é fácil. Para alguns é. Para alguns é muito fácil, mas para outros não. Custa. Custa até dar uma bala que a gente tem na bolsa quando alguém pede. Então, assim, muitas vezes nós não podemos só querer receber. Nós precisamos de dar. E dar, não só aqui na igreja, não. Fora também. Ajudar um vizinho que precisa, ajudar um amigo de um amigo que precisa, que você ouviu dizer. Às vezes a gente fica tão comovido quando alguém conta uma história pra gente, que parece até que é nosso melhor amigo que está passando por aquilo. Então, assim, que nós venhamos de todo o nosso coração
Em nome de Jesus, ser generosos na casa do Senhor. Amém? Agora eu quero fechar aspas. Vamos voltar para a palavra. Porque, e aí o rei, ele colocou, ele devolveu os turnos, ele deu fazendas, ele fez sacrifícios, ele, do rebanho dele, ele dava todos os dias uma quantidade para se fazer o sacrifício diário. Porque na casa do Senhor, no templo de Israel, lá de Salomão que ele fez, todos os dias tinha que ter o holocausto. Todos os dias a lâmpada tinha que estar acesa, ela não podia apagar a hora nenhuma. Por isso que tinha que ser um serviço contínuo. Todos os dias tinha que ter alguém 24 horas ali, olhando, zelando da casa do Senhor, do templo do Senhor. E aí ele fez isso. E aí quando o povo trouxe 5 meses, fez aquela montanha de coisa, e agora onde colocar? Vamos construir câmeras para guardar tudo em abundância, porque era muito, né? E aí o que ele fez? Ele distribuía, ele arrumou pessoas, líderes, para dividir corretamente entre os sacerdotes, cada um a sua quantidade. E foi dessa forma. Ezequias, em todo Judá, ele fez tudo o que ele queria, e isso foi bom aos olhos do Senhor. Chegou bem, subiu um perfume na narina do Senhor, porque ele fez de todo o coração. E aí ele prosperou, o reino prosperou, tudo prosperou na vida dele, né? E nessa noite, né, eu quero dizer que a reforma que Ezequias fez, ela foi de todo o coração. Foi a coisa mais linda que ele fez naquela época. Ele levou o povo de volta a olhar para o Senhor. O povo não adulterava mais, ele era fiel ao Deus de Israel, de todo o coração. E aí passou-se o tempo, vocês podem continuar lendo a história do rei, está nos capítulos mais para frente, pode continuar lendo, faça a leitura essa semana, descubra tudo o que ele fez coisas grandiosas. O Senhor falou com ele de várias formas. Esse rei, ele foi muito bem sucedido em praticamente tudo que ele fez, né? Mas trazendo para os nossos dias de hoje, né, que hoje nós vivemos no tempo da graça. Jesus veio, irmãos. Hoje nós não precisamos mais de trazer para a casa do Senhor um novilho, um boi. Nós não precisamos mais de trazer carneiros, cordeiros, nada disso para sacrificar. Jesus pagou o preço por mim e por vocês. O sangue que era espalhado em cima, o Senhor fez de uma só vez por todos nós. E aí em Romanos, né, capítulo 3, versículo 25 e 26 diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela sua fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. É isso. Foi isso que o Senhor fez por nós maravilhosamente. Ele se sacrificou por nós, por mim e por vocês. E isso nos aproximou do Senhor de uma certa forma grandiosa. O templo foi reconstituído em 8 dias. Rápido, né? A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Em algumas traduções de santuário. Nós somos santuários do Senhor. Precisamos de estar impuros para o Senhor. Precisamos de buscar Ele de todo o nosso coração. Não deixar a lâmpada do Senhor dentro de nós apagar. Não deixar o pecado criar raízes e sufocar o que é bom. Nós precisamos de buscar o Senhor de todo o nosso coração, irmãos. De todo o nosso coração. Nós somos os santuários dEle. É difícil se manter impuro, né? É difícil. Impuro é muito fácil, porque o mundo nos sufoca. É muito difícil às vezes. Nós temos que renunciar todo o tempo. Temos que aprender e colocar em prática o que aprendemos.
na casa do Senhor. A lista é enorme de coisas que nós não podemos fazer. Mas se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, vai se tornar a coisa mais fácil do mundo servir ao Senhor. Vai se tornar a coisa mais fácil do mundo, né? E Jesus, como Ezequias, ele veio fazer uma reforma também. Ele quer reformar. E a reforma que ele veio, o povo de Israel achou que seria uma reforma política, mas eles se enganaram. Por isso que alguns não acreditam que Jesus é o Messias. Porque eles esperavam que ia alguém que fosse bater de frente com Roma, ia tomar o trono. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. O trono que Ele quer é os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. É isso que Ele quer. Ele quer que nós de todo o nosso coração, derramamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. É isso que Ele quer de nós. Quando eu cheguei, Júlia da mídia me perguntou bem assim: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim adorar. Porque é isso que eu vim fazer, eu vim adorar. Eu vim render graças ao Senhor. Eu vim glorificar o nome dEle. E é isso que nós temos que sair de nossa casa com o nosso coração cheio de desejo por nos encontrar com o Senhor, por ouvir a voz dEle, seja através do louvor, da palavra introdutória, de uma oportunidade. Irmãos, fiquem atentos, o Senhor está falando. Ele fala conosco o tempo todo, todo momento. Muitas vezes essa semana eu vou contar uma breve experiência que aconteceu comigo quinta-feira. Eu fui no supermercado, contar rapidinho. E aí comprei umas coisinhas, fui pro caixa. Aí passei o que era prioridade na frente, né? E deixei, aí eu perguntei à moça: deu quanto? Mas, irmãos, foi na mosca, faltou R$2. Falei: minha oferta, pode encerrar. Aí ficou para trás o que eu queria. Eu queria um iogurte e queria o presunto e a mussarela. Aí eu falei: outro dia eu compro, né? E aí fui embora. A Paula Henrique falou assim: mãe, você não comprou não? Cadê? Presuntinho, né? Mussarela? Falei: só na próxima agora. E passou, nós comemos pão com margarina e ficamos felizes da vida, né? Glória a Deus. Viemos para o culto. Quando foi na sexta-feira, irmãos, minha sogra me manda um queijo inteiro. Inteiro. Tá bom. Falei: oh, meu Deus, que lindo. Meu Deus, que lindo. Eu não tinha falado nada, né? Quando foi hoje, a irmã Tatiane foi orar por mim, né? E disse: até o queijo. Até o queijo. Até o queijo. O Senhor cuida até das coisas que ela tem vontade de comer. Até um queijo. Eu falei: Jesus, que coisa linda. E o Senhor, Ele cuida, irmãos. Ele cuida da gente nos detalhes. Uma coisa simples. O Senhor está cuidando. O Senhor cuida do mesmo jeito que Ele cuida de uma coisa simples, Ele também cuida das coisas grandes. E nós precisamos de colocar no Senhor, lançar sobre Ele tudo. A palavra do Senhor diz que nós devemos levar ao Senhor. Levar ao Senhor tudo que está dentro de nós. Que Ele vai nos dar a direção. Ele vai nos conduzir, irmãos. É só eu deixar. Eu preciso de deixar. Eu preciso de entregar o controle da minha vida. Nós precisamos na mão do Senhor. E confiar. E se Ele mandou esperar, espere. Se Ele disse que não, não faz pirraça. E se Ele disse que sim, festeja, chama a gente, vamos fazer um culto de ação de graça. É dessa forma, irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor tem feito grandes coisas, maravilhosas coisas Ele tem feito. Mas para isso nós precisamos de nos entregar para Ele. Ele se fez primícia por nós. Ele pagou o preço, um preço de sangue. Foi por mim e por vocês. Por cada um de nós. E nós não podemos desmerecer do sangue do Senhor. Ele não nos deixou só. Às vezes a gente fala assim: parece que eu estou só. Parece que as coisas acontecem. Não, você nunca está só. Desde o dia que você levanta as mãos e fala assim: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador, nunca mais você vai estar só. Nunca mais.
Porque o Senhor, Ele nos deu um consolador, chamado Espírito Santo. E aí, por isso que o nosso templo aqui, ó, nosso santuário, nós precisamos de estar limpo. Porque o Espírito Santo, Ele não habita. Se tiver alguma coisa aqui, ó, Ele não vai entrar, não. Se eu deixei de alguma forma de orar, me afastei do Senhor, parei de ler a Bíblia, o Espírito Santo vai se afastando da gente. A gente perde a sensibilidade, não consegue mais ouvir, entender. A gente começa a ficar mais agressiva, mais nervosa, mais... Então nós precisamos do Senhor, para Ele nos direcionar o que fazer, como falar, o que falar, o momento certo. É dele que nós precisamos. Mas Ele não arromba. Ele não arromba. Ele fica do lado de fora, querendo que você abra a porta para Ele entrar. E Ele só vai entrar se você convidar. Se você disser, sim, Senhor, eu me rendo, eu te quero, eu te aceito. A partir de hoje, Senhor, eu vou lutar com todas as minhas forças, mas eu vou fazer a sua vontade. Irmão, porque é uma luta, é luta, é luta. É muita luta. Mas nós também temos vitória. Vitória, 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 vitória. O Senhor tem para nós vitória. E é isso que nós precisamos de entender, de fazer reformas. Muitas vezes nós precisamos de fazer como Ezequias, mudar tudo, ter coragem. Porque o Senhor, Ele nos enche dessa coragem. E nós precisamos de ir na Bíblia para ver como é que os homens de Deus faziam. Porque essa Bíblia, irmãos, ela não foi escrita para nós que moramos aqui no Brasil. Não foi, não. Tem coisas que a gente lê que a gente não entende. E aí você tem que pesquisar, tem que pegar uma Bíblia de estudo, porque senão você não vai entender. Mas tem coisas que é tão clara. Meu Deus, como a luz agora está brilhando. Tem coisas que a gente lê e a gente entende perfeitamente que o Senhor está falando comigo. E é muito lindo isso, é maravilhoso demais. Então que nessa noite, que você sinta esse desejo no seu coração. Que o seu coração queime de vontade pelo Senhor. Queime de vontade de dar o seu melhor para o Senhor. Dar tudo que é de todo o seu coração, se entregar para Ele. Porque nós passamos em tempos em que a gente às vezes não entende algumas coisas. Mas o sacrifício já foi feito, irmãos. O sacrifício já foi feito. Jesus já pagou a conta que era contra nós. Ele cravou na cruz. Não existe mais. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor, a cédula foi rasgada, aquela nota promissória igual antigamente, que hoje eu nem sei se existe mais, foi rasgada. Ó, zerou. E nós não podemos nos esquecer disso, abrir mão disso que o Senhor dá para nós, ó, uma nova chance, um recomeço. Então que nessa noite, nesse culto de primícias, você saia daqui com o seu coração entendendo que o Senhor, Ele já pagou o preço por você. Ele já pagou o preço por você e nada impede de você dar honra a Ele, dar glória a Ele, ser generoso com Ele. Irmãos, esse é o tempo, esse é o momento que nós precisamos nos render a Ele. Seja no dia mau, seja no dia bom, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele cuida, nos mínimos detalhes, de todos os seus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que